Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. O ano é 1978 e ao sul do Brasil, na cidade de Porto Alegre, surgia a tribo de atuadores Oinóis Equitravês. Essa tribo, ela surge através do encontro de vários jovens artistas que estavam descontentes com o teatro que se fazia na cidade, no país, mas não só com o teatro que se fazia, mas com a sociedade e com a situação política que circundava a todos. O ano de sua criação foi marcado por uma grande ebulição social, com a volta das grandes manifestações de rua, que exigiam liberdades democráticas e anistia aos presos e exilados políticos. Durante esse período se viviam anos de intolerância e repressão policial da ditadura militar, que se instalou no Brasil a partir de 1964. Não era fácil existir, muito menos fazer teatro. A tribo de atuadores Oinóis Equitravês deseja, então, realizar um teatro comprometido com o momento político vivido no país. O grupo nascia com a ideia de um teatro concebido fora dos padrões convencionais e também propunha um teatro com pedra nas veias. O projeto Teatro Memória em Cartaz sugere, então, o processo de guarda, de preservação da memória da tribo de atuadores Oinóis Equitravês. Não só da memória da tribo de atuadores Oinóis Equitravês. Através da tribo, nós contamos também a história do teatro na América Latina, a história do teatro no Brasil. O primeiro objeto é também a primeira intervenção de rua da tribo de atuadores Oinóis Equitravês. Um cartaz. Um cartaz não de apresentação de espetáculo, mas de apresentação do que viria a ser um dos maiores grupos de teatro do Brasil. Um cartaz manifesto. Como a gente ia lançar tanto a ideia do grupo, né, do Oinóis Equitravês, como do espaço que a gente ia abrir para a cidade, que era o Teatro Oinóis Equitravês, a gente pensou em lançar então esse cartaz que ele trazia a referência da localização do espaço. E com essa frase inventiva, né, que falava já como uma proposta do teatro que a gente queria, Oinóis Equitravês, um teatro com pedra nas veias. E fazia a brincadeira que o endereço na Ramiro Barcelos se remetia ali aonde a Cristóvão Colombo põe o ovo em pé. Então já era uma brincadeira que já trazia essa ideia sarcástica que estava presente nos primeiros espetáculos do grupo. Então, no primeiro momento, a gente encheu a cidade com esse cartaz vermelho que apresentava o grupo e o espaço para a cidade, além de já ser uma provocação. Na verdade, isso aqui é o teatro com pedra nas veias, né? Então essas letras remetem à pedra. Aquele entalhe que está lá na frente de madeira, eu que fiz, baseado nesse desenho aqui que era anterior à minha. Observando a trajetória do Oinóis, e esse tempo, inclusive, antes da minha participação, como uma trajetória de um coletivo que se preocupou sempre com a questão da memória. O grupo realmente registrava como uma maneira de preservar a memória daquele momento, preservar a memória daquele espetáculo, a memória daquele evento, daquela pesquisa. Isso tudo, para mim, são questões que mostram a grande preocupação do coletivo, do Oinóis Equitravês, em preservar a sua memória, né? E aí eu penso que, inclusive, isso é algo muito generoso, assim, e é de uma responsabilidade imensa com os que vêm depois de nós. Eu acho que isso é muito a cara e a vocação da tribo.
Meu nome é Bárbara de Jesus, eu sou produtora da Sabiá Cultural, a produtora responsável pela execução do projeto Teatro e Memória em Cartaz. Esse projeto ele foi contemplado pela Lei 14.017, a Lei Aldir Blanc, através do edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas, da Fundação Marco Polo, junto da SEDAC-RS. Esse projeto ele tem como intenção dar mais um passo no processo de preservação da memória da tribo de atuadores Oinóis Equitravês. O grupo ele guardou, durante 43 anos de existência, todo o seu acervo, todos os seus documentos, tudo relacionado à sua história. Registros audiovisuais, registros de áudio, fotografias, todo o acervo de jornais, de cartazes, de figurinos. Enfim, são muitas materialidades envolvidas nesse processo de guarda que o grupo tem realizado à sua maneira. E também o grupo lançou, há alguns anos, o selo Oinóis na Memória. Pensar como é que nós organizamos as publicações acerca dos diferentes aspectos da pesquisa do Oinóis para compartilhar com mais pessoas e isso chegar ainda mais longe. O selo surge com essa coisa de daqui para frente a gente vai batalhar muito para registrar os diferentes aspectos da pesquisa do Oinóis para deixar esse rastro. O projeto Teatro e Memória em Cartaz, ele vem para dar esse passo a mais, esse passo além, dentro desse projeto da salvaguarda da memória do grupo. Mas da salvaguarda em relação às materialidades produzidas através do efêmero, dessa arte efêmera, dessa arte do teatro que gera materialidades. E a gente tem que pensar na constituição do material, a conservação preventiva, um estudo do material. Isso. Então, essa estrutura metálica, quando se aplica a pasta e com o passar do tempo, essa pasta corrosiva ela continuou corroendo o banho do objeto. E no momento... Esse projeto ele tem, então, 3 linhas de ação. A primeira linha de ação, com algumas atividades, foi a linha de ação da formação. Dentro da linha de ação da formação, foram oferecidas 2 atividades. Uma formação em conservação preventiva para os profissionais do projeto, divididos em grupos, né, para evitar, nesse momento sensível, uma aglomeração de pessoas em um espaço de ambiente de sala de aula. Essa formação é extremamente importante quando a gente fala sobre essa relação da preservação da memória. Os profissionais contratados para atuar dentro dessa etapa do projeto de preservação, né, de documentação, eles já possuíam uma formação nessas áreas, já têm um conhecimento nessa área. Mas nós prezamos, então, por uma nova formação, pela possibilidade de oferecer uma formação para essas pessoas que estão junto com a gente no projeto, visando o processo de pensar essa relação da conservação preventiva ligada diretamente aos objetos que a gente vai preservar e estudar dentro desse processo. Pensar os acervos de arte, né, sobretudo do teatro, tem uma relevância porque a construção dos objetos ela tem conceito, né? Traz uma carga de intenção, de conceito, e essa materialidade ela não é disposta sem essa intenção, né? Então, acho que essa é uma questão importante. Trabalhar com a formação da equipe, né? Retomar a discussão de materialidade, de comportamentos materiais, também acho que é fundamental porque não se entende a conservação assim. Se entende a conservação como uma higienização de trincha, né? Um método mais técnico, mas não também conceitual e científico. Depois dessa formação, né, sobre conservação preventiva para os profissionais envolvidos no projeto, nós percebemos que seria extremamente necessário e fundamental pensar a museologia, a conservação preventiva, com uma linguagem para público não especializado, visando a preservação da memória do teatro gaúcho e das artes do efêmero. Nessa direção, surge o webinário Performances da Memória. O primeiro dia se chamou Museologia, Poéticas da Possibilidade, onde o nosso querido professor doutor Diego Lemos Ribeiro compartilhou conosco uma fala sobre a preservação da memória, sobre a museologia e as possibilidades dessa área, né, a partir de um olhar sensível. E dentro dessa questão do olhar sensível, o segundo dia foi justamente isso, a conservação, o olhar sensível, que é esse olhar voltado à matéria, né, para se pensar a materialidade, pensar o que surgiu, o que já existiu de materialidade, e aqui a gente vai pensar então, dentro desse campo, essas materialidades
dessa arte efêmera, né? Como preservar figurinos, como tá preservando documentos, como preservar a história do teatro, a história, enfim, da dança, das artes, dessa arte do efêmero, do imaterial, através de suas materialidades também. Então, isso foi extremamente importante para poder compartilhar com as pessoas como a gente está pensando esse projeto. O webinário também, eu acho que nos possibilitou discutir a ética, né, do museólogo, a ética da conservação, a ética da documentação museológica, porque no momento que a gente está disponibilizando, a gente está cumprindo, né, esse papel coletivo. Isso é o centro da ética, né? O que eu faço que reflete no outro, né, que reflete positivamente para produzir conhecimento. E, bom, isso também está no centro, né, da toda a trajetória do Oinóis, a terreira com esse espaço tão genial, né, que entrelaça muitos materiais e muitas técnicas, né, muitos períodos, muitas pessoas que passaram por aqui e deixaram suas marcas, né. Fim de partida também é um cartaz, né, impresso em gráfica. A gente já vinha fazendo trabalhos em serigrafia, né, desde lá, o Rei já era, final dos anos 70, mas a gente acabou optando por fazer em gráfica. É um desenho do Renan Costa, que era um atuador do grupo na época, que participou da encenação das Domésticas, e ele fez alguns trabalhos gráficos para nós depois. E ele, então, gostava de desenhar, né? Então ele fez esse desenho que remete aos personagens, né? Esse personagem com a luneta é o Clove, que é tipo um misto de filho adotivo com um criado do outro personagem, que é o Ran, que é esse, né? Que cego, né? Era cego e paralítico, né? E ele tinha os dois pais com as pernas decepadas em latões de lixo, né? Então, por isso que no reflexo dos óculos estão os dois latões de lixo. E a nossa encenação lembrava um abrigo antinuclear. Então vem também, ele coloca o Samuel Beckett num cogumelo, né, de fumaça atômica, né? Então aí tem, né, todos os, não de uma forma convencional, mas tem todas as informações, né? Tribo de Atuadores Oinóis Equitravês apresenta fim de partida, né, na luneta do Clove, e o Samuel Beckett e Terreira da Tribo, José do Patrocínio, né, todas as informações, né, sextas a domingos, que era a temporada. A segunda linha de ação do projeto é a linha de ação da preservação. Dentro dessa linha, a gente teve várias ações voltadas à preservação da materialidade, que foi a realização, então, da higienização adequada dos objetos, né, pesquisados, da documentação. A documentação, ela seguiu um padrão de norma técnica que está estabelecido em legislação brasileira, que ela está de acordo com os padrões do Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados. Essa questão da documentação, ela foi realizada com muito zelo, com muito cuidado e com muita propriedade, porque além de registrar as condições físicas do material, dimensões, título, medida, numeração e tudo isso que a museologia propõe, a gente também realizou uma pesquisa histórica em cima dos espetáculos do grupo e dos processos de construção das materialidades. A partir disso, nós optamos por conversar e por procurar isso em um processo de pesquisa coletivo, junto com os profissionais ligados ao projeto, né, que estão atuando conosco no projeto, de pesquisa em fontes bibliográficas, em documentos do grupo e também em fonte de memória oral.
Isso é extremamente importante, essa é uma etapa que eu registro e destaco aqui. Realizamos um processo de registro de memória oral com captação de áudio e captação audiovisual. Esse registro audiovisual do processo do projeto e dessa captação audiovisual do registro de memória oral também é fundamental, porque a gente está realizando um projeto que visa a preservação da memória do grupo, né? E realizar o registro da memória oral dessas pessoas que participaram de um período do grupo e que realizaram, né, produziram essas materialidades, produziram e pensaram esses cartazes e falaram sobre esse processo de criação, a gente também acabou registrando o processo do momento presente, de como as pessoas interpretam hoje essas materialidades que já foram criadas. Então, é extremamente importante e a partir disso a gente conseguiu produzir, então, textos também para alimentar o repositório de acordo com cada objeto catalogado. Depois da visita do presidenciável, eu me envolvi fortemente com as domésticas. E daí eu fiz esse cartaz como se fosse uma chapa de estilogravura, que era uma coisa que eu tinha feito. Acho que até eu andava fazendo naquela época também, assim, de vez em quando, né? Não fiz muitos estilos na minha vida, mas fiz algumas. A gente serigrafou, né? Tudo manualmente. A gente fazia uns mutirões de impressão de serigrafia, fazia não sei quantas centenas de cartazes, né? Eu gosto do expressionismo alemão, né? Particularmente de alguns estilogravuristas expressionistas alemães. E eu fazia um desenho bem simples, bem primitivo, talvez. Tem tudo a ver comigo ter querido fazer isso, assim. Foi uma coisa que saiu, né? Saiu desse jeito, em cima do processo de montagem da peça mesmo, né? Da madame, que daí a gente já tinha, né? Quando fiz esse desenho, a gente já tinha avançado alguma coisa em concepção de figurino, né? Porque essa figura aqui, eu enxergo nela o ator Horácio, né? Assim como eu enxergo o Paulo no papel da madame. Desenhado com grafite, né? E depois a gente passou para uma tela de serigrafia. Eu estava acompanhando o processo todo de montagem, né? Então, para mim, as criadas, elas eram bajuladoras da madame, elas tinham uma relação de subserviência e bajulação, né? E de admiração. E a madame era toda extravagante. Então, esse gesto, assim, de madame o Horácio, no caso, meio que gostando e se submetendo e pedindo perdão ao mesmo tempo, né? E para mim, esse desenho expressa isso, esse momento dessa relação de amor e ódio, assim, entre as domésticas e a madame. Outra ação, né, para finalizar essa parte de preservação, foram as ações de acondicionamento do acervo. A gente realizou essas atividades de acondicionamento numa formação anterior e depois a gente aplicou isso para com os cartazes do grupo. Foi extremamente importante porque nesse momento a gente está fazendo pela primeira vez, com o acervo de um grupo de teatro aqui no Rio Grande do Sul, esse processo completo de guarda, de preservação, de documentação. Número de registro? ONAT 00021. Título? Hamlet Máquina. Dimensões? 64 por 43,5. Ok. Esse cartaz aqui desse espetáculo, que é baseado num texto do Ariel Dorfman, que é um chileno que foi embora do Chile para não ser assassinado, né? Depois do golpe. Ele trabalhava no governo Pinochet e ele escreve esse texto, A Morte, a Donzela, para falar sobre a ditadura, sobre esse momento em que os países que sofreram ditaduras vão transitando. Então, a peça passa no momento de redemocratização já. Esse é um instante da peça. Esse cartaz tenta trazer esse rastro de ditaduras que tomou toda a América Latina, né, com o apoio dos americanos. Então, o Arame Farpado é para trazer um pouco essa violência de Estado e a tortura.
Então, por isso o mapa tapado de arame farpado, e no centro a mulher. Ela não pode ter filhos, a Paulina Salas, a personagem que eu fazia. E ela, há um momento em que eles falam disso, de repente adotar uma criança. E eles, é um papo possivelmente quase não audível para o público, mas eles falavam de que essa criança se chamaria América. Então a América é uma criança, a América é feminina, né? Então a ideia de trazer a figura do corpo, a figura da mulher com o seu corpo, entendendo que é como o corpo da própria América Latina, né? Assolada, né? Destroçada pelos regimes militares. Por isso é essa mulher no centro dessa cobra que come o próprio rabo nessa América Latina. E o vermelho porque era de fato, né, é uma cor que é de luta, é de sangue, mas é de luta. E realmente é um momento da história da América Latina que mostra muita gente, né, lutando abnegadamente, abrindo mão da sua individualidade, da sua vida pessoal, para deixar um rastro melhor para os que virão depois. Né? A terceira etapa do projeto é a etapa de difusão desse acervo. E como é que isso vai funcionar? Essa etapa ela funciona da seguinte maneira. Nós, pretendendo, né, poder divulgar isso da maneira mais qualificada possível, realizamos a digitalização em alta resolução de todos os cartazes catalogados. Essas imagens em alta resolução, elas vão estar disponíveis com um tamanho menor, né, com uma resolução menor, no site, visando uma facilidade de navegação e possibilidade de fácil acesso com baixo gasto de dados, mas ela vai estar disponível no banco de imagens do grupo, da tribo de atuadores Oinóis Equitravês, sendo, então, podendo ser solicitada, caso alguém deseje essas imagens em alta resolução, elas podem ser solicitadas, né, para esse projeto de memória do grupo, utilizadas em pesquisas, e, enfim, o que for desejado, né, exposições. Então, a gente alimenta, né, o repositório digital com essas imagens realizadas em alta resolução. Uma segunda etapa, depois do registro das imagens, foi a criação do repositório digital. Esse repositório digital, ele possui recursos de acessibilidade, podendo, então, ser utilizado por pessoas com baixa visão também. Ele vai conter todo o processo de catalogação realizado, com informações sobre os espetáculos e relativos aos cartazes, relativos às materialidades, e também vai ter um registro sobre esse processo de criação dos objetos. A gente vai contar com uma descrição intrínseca, que fala sobre a materialidade do objeto, uma narrativa visual desse objeto, assim, enfim, uma leitura que possibilita que pessoas não videntes também tenham acesso a esse conteúdo a partir de seus leitores de tela, e também vai possibilitar, através da descrição extrínseca, para todos nós, a compreensão de como esse objeto foi criado, quais foram as referências utilizadas e com relação a qual espetáculo esse objeto está ligado. Então, isso é extremamente importante para pensar a materialidade em sua totalidade. Uma documentação realizada de uma maneira ampla, de uma maneira correta, de acordo com os parâmetros da museologia. Acho que é importante se situar, né, trazer a conservação como um mecanismo importante, tão importante quanto a documentação, e pensar todo o processo do grupo, né, que tem uma trajetória de relevância nacional, até no âmbito da América Latina, a gente pode pensar, e isso é fundamental para Porto Alegre, né? Valoriza a cidade e a nossa produção artística a partir da musealização e valoriza o trabalho do museólogo. Eu acho que assim, o teatro das artes, no âmbito das artes, é onde a pessoa está colocada, está usando o seu corpo, a sua voz, né, todo o seu instrumental, né, como ser, para representar, para dialogar. Então é muito mais desafiador musealizar um acervo de teatro do que um acervo de artes visuais, um acervo que venha de design, por exemplo, né? Outros acervos que a gente possa pensar nesse diálogo das artes. Tem um pioneirismo pela forma responsável, profissional e sensível como está sendo conduzido. Então, para mim, assim, enorme gratidão e fico à disposição para pesquisar, para pensar e para a gente ter outras trocas também.
Foi muito importante durante a minha participação no projeto, desde o início, né, onde eu tive o primeiro contato com a criação de metadados, com essa questão ligada à documentação museológica. Foi desde a formação desse caminho para que o projeto se estruturasse, para que depois pudesse então criar esse portal onde, junto com o Tainacan, tem esse acesso facilitado, que as pessoas tenham contato com o acervo do grupo teatral. Então nós tivemos esse processo bastante amplo, essa experiência bastante ampla, junto com todos os profissionais que fizeram parte do projeto Teatro de Memória em Cartaz. E acho que hoje é isso que está acontecendo, né? A tua contribuição, né? A tua presença e tudo que tu, de forma muito mais clara e com conhecimento, né? Porque a gente tateando chegou nessa ideia de precisamos de um museu, né? Precisamos pensar quais são os passos para que num futuro próximo a gente chegue a esse lugar, e tu traz isso de uma forma tão clara, assim, é um alento, é uma alegria, porque é essa certeza de que, bom, isso já não é mais só um sonho, né, e que a gente vai demorar muito para realizar. Eu sinto muito isso, assim, o museu já somos, já estamos, né? Já é e já está. Esse projeto, ele acabou criando uma base muito sólida para que o processo de preservação e difusão da memória do teatro gaúcho possa ser continuado através, né, de parâmetros corretos da museologia, da conservação preventiva de acervos, da memória. Então, é fundamental que mais pessoas e todos que desejem, sejam elas da área da museologia, da área da arquivologia, da área da história, da ciência da informação, do teatro, da música, da dança, possam participar e possam conhecer esses passos que estão sendo dados agora através desse projeto.